Momento IFP. Olá, tudo bem com você que nos escuta nesse momento? Essa é mais uma edição do Momento IFP, edição especial, relatório de gestão. Estamos hoje com uma edição específica para tratar sobre as ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do Instituto Federal do Piauí. Nessa edição do nosso programa, do podcast Momento IFP, nós temos aqui a presença do professor José Luiz de Oliveira e Silva, que é o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFP. José Luiz é licenciado em História pela Universidade Estadual do Piauí, especialista e mestre em História do Brasil pela Universidade Federal do Piauí, doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e professor de História, obviamente, do campus Teresina Central. Tudo bem, professor José Luiz? Obrigado pela participação aqui nesse nosso programa. Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia, obrigado. Parabenizar primeiro a DIRCOM pela iniciativa dessa série de podcasts. E vamos aqui, na medida do possível, tentar conversar um pouco sobre as ações de pesquisa do IFP de uma forma descontraída, que todo mundo possa entender nossas ações. Perfeito. Eu lhe digo logo que um dos primeiros, agradeço aí pelo carinho, e em nome da equipe da DIRCOM, da Diretoria de Comunicação, e destaco que o tempo é cruel, né? O tempo aqui, diante do volume de ações da Pró-Reitoria, nós talvez não consigamos falar de todas as ações desenvolvidas, mas vamos elencar, né? Vamos aí escolher algumas, aquelas mais relevantes, e a gente tem utilizado nesses podcasts como critério fazer um checklist, né, das atribuições das pró-reitorias. Nesse primeiro bloco do nosso programa, eu queria conversar com você sobre algumas ações mais específicas, como o fato de que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, estabelece políticas, diretrizes para o desenvolvimento da pós-graduação, da pesquisa, da inovação, estabelece e conduz políticas e diretrizes para o núcleo de inovação tecnológica, e é esse, eu acho, um tema fundamental para a gente destacar logo de início. Nós vamos falar sobre diversos assuntos. Mas nesse primeiro bloco, vamos avaliar as ações desse núcleo de inovação tecnológica. Primeiro, vamos explicar para a comunidade, para aquele que nos escuta, que aqui nós estamos falando com servidores do Instituto, com alunos, com o público em geral, o que é o NIT? O que é o Núcleo de Inovação Tecnológica e por que a gente pode dizer de destaque das ações do NIT ao longo desse período de 2013 a 2021, durante essa gestão? Bem, o NIT, o significado da sigla, você já trouxe para o ouvinte, mas o NIT, na verdade, é o responsável por transformar, vamos colocar assim, as pesquisas realizadas dentro do Instituto Federal do Piauí em inovação. Mas a pesquisa ela já não é inovadora? Não. Né? Quando nós falamos em inovação, nós estamos falando especificamente daquelas pesquisas que saíram do laboratório e chegaram até a comunidade tendo uso prático. E quem faz isso é exatamente o Núcleo de Inovação Tecnológica, que leva as descobertas realizadas dentro da instituição, pelos nossos servidores e servidoras, nossos alunos, para a comunidade. E isso é feito através de registros, né? Nós temos toda uma política nacional de registros que assegura aos inventores os direitos autorais, né? Exatamente, sobre o que é inventado. E cabe ao NIT, que é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Pesquisa, gerenciar todo esse processo. Inclusive, dentro do Instituto Federal do Piauí, nós temos tido, nos últimos 8 anos particularmente, um avanço enorme das ações relacionadas ao nosso NIT. Não só prospectando projetos dos mais diversos campos que podem gerar produtos e patentes, como também fazendo uma relação com o universo empresarial piauiense. Uma prova disso é que nós saímos de 0 solicitações de registro de invenções para hoje nós termos mais de 40 aqui dentro do Instituto Federal do Piauí, que não são apenas 40 invenções. O Instituto Federal do Piauí tem muito mais, obviamente, mas muitas vezes nossos servidores e servidoras, principalmente, né, nossos alunos nem tanto, mas nossos servidores, muitas vezes desenvolvem produtos em parcerias com outras instituições, nos seus Minter, Dinter, seus mestrados e doutorados,
e muitas vezes acabam solicitando esse registro por essa outra instituição parceira, né? Então, essa marca que nós temos dentro do Instituto, de mais de 40 solicitações, são de projetos desenvolvidos de forma completa aqui dentro da instituição. E o que é que a gente pode citar dessa lista? Você consegue escolher aí? Eu sei que isso até é injusto com todo o trabalho, com toda a pesquisa, mas vamos tentar pegar um ou dois exemplos e mostrar para o nosso público dessas invenções Sim, sim. registradas. Nós temos várias áreas, né? Software, nós temos muitos, já que é uma área bem forte aqui dentro do Instituto Federal do Piauí, né? Com os nossos cursos nível médio e superior. Nós temos avançado bastante também na área de construção civil, particularmente com os estudos relacionados a concreto e cerâmica, que são desenvolvidos dentro do nosso programa de pós-graduação em engenharia de materiais, né, que é o primeiro do Nordeste, se não me falha a memória, né? Hoje existem mais, mas foi o primeiro a ser estabelecido aqui no Nordeste. Marcas, algumas marcas também, que é interessante, porque muitas vezes os colegas da instituição não conhecem, porque a questão do registro é uma realidade recente, não só para os institutos, mas para o próprio Brasil. O Brasil ele figura bem abaixo entre os índices de países que mais registram, né, suas invenções. Não que o Brasil produza pouco, ou que os inventores brasileiros inventem pouco, mas porque nós não temos ainda, infelizmente, no país, uma cultura de registro e proteção do que é feito. Então, nós temos várias áreas, mas eu destacaria essas duas. A software, nós temos alguns registrados, e na área de materiais, particularmente materiais voltados para a construção civil, pensando exatamente que é um dos carros-chefes da economia piauiense, né? E aí nós temos estudos na área de desde soldagem a concreto e cerâmica, que hoje geraram produtos e patentes dentro do Instituto Federal do Piauí. Isso prova que o trabalho da instituição tem contribuído para que as coisas não fiquem só presas nas paredes da instituição, né? Exatamente. Modificando e tendo um reflexo no mercado de trabalho, no mercado produtivo, contribuindo para uma vida melhor, não é isso? Exatamente. Até porque uma das grandes mudanças que se tem quando sai de escola técnica Cefet para chegar finalmente ao Instituto Federal, se você pega a lei de criação dos institutos, ela é muito clara e ela de certo modo, ela cria um rompimento com as legislações anteriores, porque ela coloca claramente que a função dos institutos é auxiliar, dinamizar, incentivar os arranjos produtivos e culturais locais. E uma das preocupações que nós tivemos, particularmente quando assumimos a Pró-Reitoria de Pesquisa, é que, dentro da medida do possível, nós fôssemos, aos poucos, até para não gerar qualquer trauma dentro da instituição, né, dos costumes que já tem dentro da instituição, direcionando nossas ações de pesquisa e pós-graduação para os arranjos produtivos locais. E aí, isso repercute, inclusive, nesses inventos que o NIT hoje consegue levar para a sociedade. Se eu sou um cidadão comum e quero conhecer os projetos, as marcas, as patentes, onde eu vou encontrar isso no site do Instituto, em que local específico? Seria, por exemplo, na vitrine tecnológica? Perfeito. A vitrine tecnológica ela foi lançada em 2019, final de 2019, que era uma ação que nós já vimos planejando há alguns anos da Pró-Reitoria de Pesquisa, e o NIT, através do Tiago, que é o nosso coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica, criou... Tiago Soares, né? Exatamente, criou o que foi chamado de vitrine tecnológica, que inclusive virou uma marca do Instituto, com registro e tudo. Essa vitrine tecnológica, o nome já induz qual é seu objetivo. É uma vitrine, literalmente uma vitrine, que está no nosso site. Você acessando o site do IFP, um pouco mais abaixo, no finalzinho dele tem lá o link da vitrine tecnológica. Nessa vitrine tecnológica você tem não dá nem para chamar de resumo, porque está muito bem organizado lá, das ações e possibilidades e campos de atuação dos pesquisadores e pesquisadoras do Instituto Federal do Piauí. Então, lá está muito bem organizado. Você encontra, por exemplo, desde os grupos de pesquisa que nós temos,
eu sou um pequeno empresário, sei lá, do ramo de hortifruti aqui em Teresina e queria ver a possibilidade de qualificação dos meus servidores numa área específica, sei lá, de manuseio de alimentos. Quem pode fazer isso? Vai na vitrine tecnológica, lá tem os grupos de pesquisa, com o contato de cada grupo, você encontrar os grupos de alimentos. Mas eu queria, na verdade, que meus funcionários tivessem uma qualificação, uma leitura na área, por exemplo, de atendimento ao público. Lá tem os grupos de pesquisa na área de gestão de pessoas, de marketing, enfim. Tem também todas as nossas invenções, ou melhor, tem todas as nossas inovações, né? Porque já coloquei que a diferença é que a inovação é exatamente a invenção que chega ao mercado. Tem lá a nossa lista de inovações, tem nossos projetos, nossos cursos de mestrado, especialização, enfim, tem Isso é democratização do conhecimento, né? É tornar o Exatamente. conhecimento acessível para todos, né? Exatamente. Não só para a comunidade interna, mas para o futuro estudante da instituição, de curso Perfeito. técnico, de curso superior, né, Perfeito. professor? Até porque eu passei por isso, eu acredito que você tenha passado por isso, todo mundo passa por isso. Eu costumo dizer que dificilmente, talvez nunca, um estudante entre no curso sabendo o que é. Quando ele acha, não, eu entrei no curso X porque eu sabia o que era. Na verdade, ele tinha uma leve ideia do que era. Nós sabemos que quando nós ingressamos no curso é que nós vamos aprender realmente o que é que dali. E a vitrine tecnológica não foi pensada para esse propósito, mas você tocou num ponto realmente bem interessante, que com certeza ela tem a contribuir também, que é não só o empresário, o pequeno empresário, o cidadão comum, que quer ter contato com o IFP, mas o nosso futuro estudante. Eu quero ver o que é que o IFP está fazendo. Não, eu sei que o IFP tem um curso de administração, mas as outras universidades também têm. O que é que o IFP pode trazer a mais para mim? A vitrine tecnológica auxilia nisso também, porque olha, o IFP tem essas pesquisas na área de administração, tem esses grupos de pesquisa, tem essas invenções, né? Tem esses programas de pesquisa voltado para a área, então ela cumpre também esse papel, Ailton. Perfeito. Ainda nesse aspecto mais de organização e de ampliação das áreas de pesquisa e inovação, é fundamental também, e merece destaque, uma ação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, no que diz respeito às comissões permanentes, né? Que avaliação você faz do que foi feito com relação ao Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos, com relação ao Comitê de Ética no uso de animais, e até esse comitê que está ligado, por exemplo, ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético, né? Qual é o CIGEM, exatamente? Como é que a gente pode fazer uma retrospectiva das ações desses comitês ao longo desses 8 anos? Olha, perfeito. Na verdade, esses comitês, eles são recentes dentro do IFP. O primeiro foi o Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos. Quando assumimos a Pró-Reitoria, levamos a demanda para o professor Paulo Henrique, e ele, como sempre, um entusiasta, né? E não, leve para frente, faça. Tanto é que o Instituto chegou a financiar uma ida nossa à Unicamp para uma conversa com o NIT de lá e para participar de um fórum de coordenadores de NITs. De NITs não, desculpa, falando tanto de NIT agora há pouco, de Comitê de Ética. Comitê de Ética em Pesquisa, né? E aí criamos os seres humanos há 2 anos, 3 anos atrás, e há um ano e um pouquinho atrás também o Comitê de Ética e Pesquisa para o uso de animais, né? Esses comitês, eles funcionam todos de forma online. Também no site do IFP você encontra um link para cada comitê. Cada comitê tem sua página, mais uma vez com a ideia de acesso à informação. Em cada página você tem toda a legislação pertinente aos temas específicos, formulários, passo a passo de como fazer, contato dos coordenadores e membros, tudo lá de uma forma bem didática. E é uma grande conquista não só porque são comitês que vêm para respaldar e, obviamente, melhorar a qualidade das pesquisas realizadas dentro do Instituto Federal do Piauí, não só pesquisas, mas também ações de extensão e de ensino, porque as ações são integradas, né? Além de serem integradas, mas quando envolve seres humanos ou animais, tem que passar pelos comitês, né?
E, para nós termos uma ideia da importância do IFP ter esses dois comitês em pleno funcionamento, recentemente o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, o Fórum Nacional, fez um levantamento, mês passado, e uma rápida olhada mostrou, por exemplo, que acredito que nem 50% dos institutos federais no Brasil, institutos e Cefetes, têm os dois comitês implementados e em funcionamento. Então, isso demonstra uma ação, na verdade, isso é uma ação que demonstra a seriedade e a preocupação com que temos tratado a pesquisa, a pós-graduação e inovação dentro da instituição. O IFP é um dos poucos institutos no Brasil que tem os dois comitês em funcionamento. Além disso, a comissão do CIGEM, né, que é para cadastro de pesquisas que, de algum modo, trabalham com patrimônio genético ou cultural nacional. Isso é muito importante dentro desse cenário de pesquisa, né? Enfim. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo, professor José Luiz, obrigado. Você que nos escuta, você tem agora 30 segundos de intervalo, nós voltamos para o segundo bloco dessa entrevista, Momento IFP, Relatório de Gestão, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Voltamos já. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFP. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFP sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Estamos de volta, eu sou Ailton Cerqueira, jornalista do Instituto Federal do Piauí. Você está comigo em mais uma edição do Momento IFP. Hoje, nessa edição do Momento IFP, Relatório de Gestão, nós estamos tratando sobre a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Nessa edição do programa, eu tenho o pró-reitor José Luiz de Oliveira Silva, que faz aqui um apanhado, né, uma retrospectiva desses 8 anos de gestão dessa pasta específica. Professor José Luiz, nesse segundo bloco, acho que a gente pode dedicar basicamente a falar sobre os programas de incentivo à pesquisa, né? Tanto para esses programas e os benefícios desses programas para os professores, para os estudantes, falar sobre essas bolsas, sobre os projetos de estímulo à pesquisa e à inovação. Vamos fazer um apanhado dessas ações. Por onde começar? São vários programas, vários projetos, enfim. Vamos começar pelo PIBIC, né? Pelo Programa de Incentivo às Bolsas de Iniciação Científica, né? Como é que a gente pode resumir a trajetória do PIBIC nesses 8 anos? É claro que o PIBIC tem todas as ramificações, mas essa explicação você faz com maestria. PIBIC na minha percepção, e eu sou suspeito para falar como pró-reitor de pesquisa, mas ele é um dos mais, se não o mais importante programa de assistência ao aluno que nós temos dentro do Instituto Federal do Piauí. Não só pelo volume de pesquisas e alunos atendidos, você tem uma ideia, nos últimos 8 anos, com recurso do próprio IFP, nós atendemos mais de 2.500 alunos com bolsas de iniciação científica, né? E essas bolsas, embora o nome já diga qual é a sua finalidade, é promover a iniciação, o primeiro contato do aluno com o universo da ciência, propriamente dita, ela tem também um caráter social muito grande, porque a gente percebe que não temos sequer relatos de alunos bolsistas de iniciação científica que tenham evadido da instituição. Então, não é função dele, mas acaba também tendo um papel de motivação e combate à evasão. Então, nos últimos 8 anos, nós atendemos mais de 2.500 alunos com bolsa. Tanto alunos de cursos técnicos, quanto alunos de cursos superiores, né? Exatamente. Os alunos do curso técnico, quanto alunos de cursos superiores. Os alunos do curso técnico recebem uma bolsa mensal de R$300, que, na verdade, é 3 vezes maior do que o próprio CNPq, que é a agência de fomento da pesquisa no Brasil, paga para o aluno. Né? Um aluno de iniciação científica júnior, que nós chamamos, que é o aluno do ensino médio. Se ele for um aluno do CNPq, ele vai receber R$100, aqui na instituição nós pagamos 300. E o aluno do ensino superior, que é o aluno da iniciação científica, propriamente dita, uma bolsa mensal de R$400. Né?
E essas bolsas, como você colocou, elas também foram distribuídas tentando dinamizar os arranjos produtivos locais. Então, nós temos PIBIC, PIBIC Júnior, PIBIC T, que é inovação tecnológica, PIBIC Campo, que é voltado para projetos na área agrícola, na área do campo, né? Nós colocamos PIBIC Campo exatamente porque, por exemplo, na área de ensino no agricultura, campo. agroecologia, não é agricultura, né? Exatamente, né? Um projeto que trate, por exemplo, educação no campo. Sim. Não é um projeto voltado para a agricultura, mas é voltado para o homem do campo. Então, cumpre a sua função também. Então, o PIBIC na pesquisa, com certeza, o carro-chefe. São editais lançados anualmente, infelizmente, pela questão financeira que as instituições federais vivem, nós temos tido cada vez mais a necessidade de um esforço gigantesco para manter o programa, e isso tem sido feito, né, pela sensibilidade do nosso reitor, que nunca abriu mão de ter um programa de iniciação científica, por todo o malabarismo que a Pró-Reitoria de Administração faz para não faltar recurso para ninguém dentro da instituição. E aí nós temos mantido o programa, inclusive agora em tempos de trabalho remoto. O ano passado, nós lançamos o PIBIC remoto, nós chamamos assim, por entender que a pesquisa não poderia parar mesmo durante a pandemia, até como forma de auxiliar nossos alunos, manter uma relação com nossos alunos, e criamos o PIBIC remoto, para pesquisas que pudessem ser desenvolvidas de forma remota, inclusive com uma novidade que nós chamamos de PIBIC Inclusão, editais de iniciação científica voltado para alunos e alunas com deficiência, pensando exatamente nessa ideia de que iniciação científica? Mas a iniciação científica é, sobretudo, uma inclusão, que não precisa ser simplesmente na área da ciência, mas uma inclusão no sentido mais amplo, né? Que nós possamos incluir nossos alunos no universo da ciência e na instituição como um todo, né? Inclusive, principalmente, nossos alunos com algum tipo de deficiência. Algumas dessas pesquisas, inclusive, têm uma efetividade no combate à Covid, né? Algumas das pesquisas trabalhadas com relação à produção de álcool em gel ou a outras estratégias. Como é que a gente pode sintetizar esses resultados? Sim, inclusive nós temos um outro programa, que é o Proagrupar, né, e o Proagrupar Infra, que em 2020 lançamos o Infra Covid, né, que tinha toda a exigência do Proagrupar que nós lançamos anualmente, mas com uma exigência a mais, que os projetos fossem voltados para o combate à pandemia. Isso gerou frutos, gerou artigos, gerou ferramentas, plataformas que, inclusive, têm auxiliado os órgãos públicos na formulação de políticas de combate à pandemia, né? Então, nós temos também que não chega a ser projeto de pesquisa, mas é uma ação tão importante quanto, e nesse momento, talvez até mais, né? Que são as ações de produção de insumos para o combate à pandemia. Então, nós, nos últimos meses, produzimos álcool, nós já produzimos aí mais de 20 mil litros de álcool que foram doados para o Sistema Único de Saúde, aqui no estado do Piauí. A produção de máscaras, nós já produzimos algo em torno aí de 200 mil máscaras, entre máscaras, jalecos, toucas, que foram doadas tanto para a população em geral, quanto para os médicos e enfermeiras do Sistema Único de Saúde, face shield e material de higiene, que logo estaremos doando também para a população em geral, sabão, detergente, água sanitária, enfim, ações, todas essas ações contando sempre com não dá nem para chamar de colaboração, porque não é colaboração, eles é que estão fazendo mesmo, dos nossos servidores e servidores, tanto professores quanto técnicos administrativos, e dos nossos alunos e alunas que têm recebido auxílios financeiros para produzir esse material que está sendo doado. Você imagine, por exemplo, quantas pessoas puderem higienizar suas mãos, né, no Piauí inteiro, com 20 mil litros de álcool já produzido.
Talvez seja incalculável, né? A quantidade de pessoas. Benefício absurdo, né? Só com esse álcool foi beneficiado, né? Aí Face Shield doamos para bombeiros, enfim. E aí, não só influenciando na vida de quem recebe esse produto na forma de doação, mas influenciando na vida de quem produz. Nossos alunos, por exemplo, que não só agregam conhecimento, porque estão produzindo algo novo para eles, né? Como também surgem novas ideias. Algo muito interessante é o que está acontecendo em Picos. Picos tem uma equipe produzindo sabão, detergente, água sanitária, e o professor que coordena o projeto, que é o professor Ferreira, conhecido como Ferreirinha, na verdade, né? Ninguém conhece como Ferreira, carinhosamente chamando de Ferreirinha. E os alunos já estão com uma ideia de montar uma microempresa para produzir sabão na região, produzir detergente de baixo custo, né? Então, isso impacta não só na vida de quem recebe, como na vida de quem está fazendo. Sim, com certeza. E a gente percebe que essa produção, essa dedicação aos estudos, ao conhecimento, à produção científica, ela acaba também impactando outras situações, né? Por exemplo, através dos editais de auxílio à publicação, ou até mesmo do edital de auxílio à participação em eventos, nós tivemos aí muitos talentos, né, sendo revelados no Instituto, né, com alunos participando de eventos nacionais, internacionais, quando isso era possível, e dando continuidade aos estudos, né, com mestrado, com doutorado, até mesmo em outros países, né? Certeza. Uma das preocupações que nós tivemos e que conseguimos, mesmo com toda a dificuldade financeira pela qual as instituições vivem, conseguimos implementar dentro do Instituto Federal do Piauí, é fechar o que eu chamo de ciclo da pesquisa, pós-graduação e inovação. Hoje o Instituto Federal do Piauí não só tem regramento para todas as suas rotinas diárias que envolvem a pesquisa, pós-graduação e inovação, como tem programas de incentivo. Então, por exemplo, se eu quero criar um grupo de pesquisa, eu tenho um regimento que diz como é que se cria um grupo de pesquisa, formulário específico. Cria o grupo, eu quero desenvolver uma pesquisa, envolver alunos. Nós temos vários editais ao longo do ano, com incentivo para bolsas de aluno ou para alunos voluntários. Temos o PIBIC voluntário também, iniciação científica voluntária. Mas já estou com meus alunos, mas preciso de um laboratório, comprar um equipamento, comprar reagente. Nós temos um programa, que é o ProAgrupar, né, com recurso específico para isso. Beleza, mas eu já fiz a pesquisa com meus alunos, com o recurso do ProAgrupar, gerou um artigo, quero publicar. Nós temos um edital e um programa de incentivo à publicação, onde nós pagamos, se não toda, pelo menos parte das taxas de correção, tradução, publicação em revista equalizada. Eu já publiquei, mas agora eu quero apresentar num evento. Nós temos o programa, né, que, através de diárias e passagens, financia os servidores para ir para eventos, como nós temos também para alunos, só que no caso do aluno ligado à extensão. Eu já fiz tudo isso, agora eu quero levar o programa, eu quero levar o que eu produzi, publiquei, divulguei para o mercado. Nós temos o NIT. Então, nós fechamos um ciclo, como eu costumo dizer, né, dentro da instituição. Da iniciação até o produto finalizado, né? Exatamente. Bom, nós finalizamos também aqui esse segundo bloco da entrevista do Momento IFP, relatório de gestão, pró-reitoria de pesquisa e inovação, pesquisa, pós-graduação e inovação. 30 segundos, voltamos logo. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFP. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IFP sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí. Muito bem, estamos de volta. Esse é o terceiro bloco do Momento IFP. Relatório de gestão, pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação. Nosso entrevistado de hoje é o professor José Luiz de Oliveira Silva. Professor, no bloco anterior nós falávamos sobre várias ações que, de certa forma, tinham vínculo com os professores e com outros servidores da instituição, mas cujos maiores beneficiados são os estudantes.
Agora nós vamos pensar um pouquinho também nos servidores da instituição, nos professores e nos técnicos administrativos, e no vínculo que a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação tem com esse grupo específico, né? Até para que o Instituto possa ter uma maior oferta de cursos de mestrado, de doutorado, você precisa de ter pessoas com a titulação necessária, e essa, obviamente, é uma das ações que mais se destaca, né, nesse período aí de 2013 até 2021, né? Nós tivemos um aumento sensível da quantidade de pessoas que foram liberadas para cursar mestrado e doutorado, ou que, além de ser liberado, também tiveram o benefício de participar de um programa de parceria entre instituições do Instituto Federal do Piauí com outras instituições públicas e até instituições privadas. Vamos falar sobre esses mestrados interinstitucionais e doutorados interinstitucionais e outros programas de pós-graduação. Ok. Como você colocou bem, nós temos dentro do IFE uma preocupação, uma política de qualificação dos nossos servidores. Só lembrando que, ao contrário das universidades, os institutos federais, legalmente, eles não podem exigir titulação de mestre, doutor, para ingresso na carreira. Felizmente, pelo menos para mim, porque na época que eu ingressei, eu não era mestre, né? Acabei virando mestre, depois doutor já dentro da instituição, mas que, por outro lado, possibilitou aos institutos trazer os melhores talentos recém-formados para dentro de seus quadros. Se você fizer aí uma breve análise, muito provavelmente todo mundo que se destacou nas graduações, nas mais variadas áreas, virou professor e professora do Instituto Federal, né, aqui do Piauí especificamente, mas dos outros estados também. E aí, por conta disso, tem toda uma política de qualificação desses servidores dentro da instituição, os famosos Minter Dinter que você já mencionou. Nos últimos 8 anos, e eu falo dos 8 anos porque é o tempo dessa atual gestão, nós fechamos mais de 15 turmas, entre mestrado e doutorado, especificamente para os nossos servidores, né? E isso gerou a qualificação de algo em torno de 150 professores e técnicos administrativos. Outra conquista também do Instituto é a não diferenciação aqui dentro da instituição entre professor e TAI. Né? Nós o TAI, que é o técnico administrativo em educação e assuntos educacionais. Né? Nós não fazemos essa diferenciação a nível de editais. Os dois concorrem igualmente, até porque acreditamos que os dois estando qualificados, naturalmente, o serviço que irá ser prestado à sociedade irá melhorar, irá se qualificar na mesma proporção. Então, só de mestrados e doutorados financiados com recursos do Instituto para qualificar nossos servidores, nós qualificamos mais de 150 servidores nos últimos 8 anos, o que gerou um investimento algo em torno aí de 6 milhões de reais, 5 milhões, 600 mil, só de acordos, né, que a gente acaba fazendo com universidades, para que elas recebam nossos servidores, qualifiquem, e, obviamente, ela tem um custo com isso, e, por esse custo, elas são pagas. Fora isso, nós temos uma política muito clara de qualificação e afastamento para mestrado, doutorado, pós-doutorado. Né? Então, aquele servidor que, por algum motivo, não quis ou não conseguiu êxito num Minter, Dinter, que você já explicou o que é, ele pode sim fazer um programa por fora, né, com seu próprio custo, e pleitear afastamento de 2 anos, 4 anos ou 1 ano, dependendo do curso, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, que ele venha a realizar. Isso tem impactado sensivelmente não só o serviço prestado pelo Instituto Federal do Piauí, e prova disso por exemplo, que nós já conversamos no primeiro bloco, que é a quantidade de inovações que nós temos hoje dentro da instituição, mas também os nossos números, vamos colocar assim. Lembro que quando eu cheguei na PROP em 2013, ainda como diretor de pesquisa, nós tínhamos, na época, algo em torno de 250 mestres
Hoje nós temos mais de 900 mestres dentro da instituição. Nós tínhamos apenas 28 doutores, se não me falha a memória. Hoje nós temos mais de 250 doutores dentro da instituição. E isso impacta também na verticalização, porque os nossos cursos são melhor avaliados. Nós podemos... O benefício não é só para a pessoa que cursou mestrado ou doutorado, né? Não, muito pelo contrário, né? Principalmente, talvez, né, para a instituição e, consequentemente, para a sociedade piauiense, de forma muito particular, mas também de outros estados, uma vez que a gente atende alunos dos mais variados estados, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, a gente tem alunos aí de vários estados circunvizinhos. Até que se possa, por exemplo, imaginar o Instituto Federal do Piauí com o maior número de cursos de mestrado e de doutorado, você precisa ter uma equipe com maior titulação, né? Exatamente. Você tocou num assunto importante. Interessante observar o seguinte: há 8 anos atrás, nós tínhamos um programa de mestrado, que nós ofertamos vaga para a comunidade. Que era de mestrado, o mestrado em engenharia de materiais. Exatamente. Que na época ofertava 10 vagas anuais. Hoje, nós estamos com 4 programas que ofertam ao todo 85 vagas de mestrado para a comunidade piauiense como um todo, né? E não só, você aumenta em 4 vezes a quantidade de programas, como você aumenta em mais de 8 vezes a quantidade de vagas ofertadas, e algo assim que é fundamental, que você consegue interiorizar após graduação, né? Hoje nós temos mestrado em Parnaíba, que é o nosso programa Prof-EPT. Nós temos um programa de mestrado em Floriano, que é o Prof-MAT, né, que é o Prof-EPT, o Programa Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, né? Prof-MAT, de formação de professores de matemática. De matemática, exatamente. Nós temos o programa de Engenharia de Materiais, que é multidisciplinar, quer dizer, o programa de Engenharia de Materiais você tem desde engenheiro ao odontólogo fazendo o programa. Mas que programa é esse que um engenheiro, um matemático, um químico e um dentista conseguem fazer pesquisa dentro dele? Porque é um programa de engenharia de materiais. Então, da mesma forma que o engenheiro pesquisa o material que ele usa, concreto, o dentista pesquisa para prótese dentária, né? Então, nós temos aí esse universo bem grande. E também em Teresina nós temos que é o nosso caçula, vamos chamar assim, que é o Programa Profissional em Análise e Planejamento Espacial, que também congrega aí profissionais de várias áreas. Nós temos aí um público desde o geoprocessamento, geografia, um público aí também bem amplo. Professor José Luiz, a gente está chegando ao final dessa gravação. Novamente reforço aqui o agradecimento pela sua disponibilidade em tornar pública aí algumas das ações da Proreitoria. A gente sabe que isso tudo todas essas informações estão em relatórios, números, fichas, gráficos, enfim. Mas num diálogo a gente acredita que isso possa ser mais facilmente compreendido pelos diferentes públicos. E não posso deixar de fazer a pergunta, é uma pergunta recorrente que eu tenho feito a todos os pró-reitores, que avaliação você faz desse período de 8 anos, né? Qual é a sua sensação nesse momento de encerramento da gestão, e que não foi fácil, principalmente nesses 2 últimos, quando se pensa aí no impacto da pandemia, né? Mas, enfim, em síntese, como é que saldo você apresenta aí para satisfação pessoal e satisfação profissional? Como é que isso tudo fica misturado? Olha, a princípio eu sou suspeito para falar, porque eu faço parte da gestão, mas os números, alguns deles falam por si, e principalmente quem é hoje servidor, aluno da instituição, percebe o quanto a instituição andou nesses últimos 8 anos, em todos os aspectos, na política de assistência ao aluno, na política de qualificação de servidores, na transparência, né, no trato com a coisa pública. Lógico que sempre tem a melhorar, e a ideia é essa, né? Eu comparo muito a uma casa. Se você comprar a melhor casa da cidade hoje para morar, daqui a 2, 3 anos você vai pensar, não, mas essa casa pode ser melhorada em tal lugar, você consegue fazer uma coisa melhor ali,
você ajusta um cômodo ou outro. Então, assim, nós andamos muito, né? Os números falam por si. Hoje nós temos aí uma média falando só da pesquisa, nós temos uma média aí de quase 1.600 publicações por ano, em média, né, fruto de trabalhos realizados dentro do Instituto Federal do Piauí. E como você colocou, os últimos anos, particularmente, foram anos difíceis do ponto de vista financeiro e político, mas eu gostaria de ressaltar o entendimento que a atual gestão, e quando eu falo atual gestão, eu não falo apenas próprio, eu falo do reitor, eu falo dos demais pró-reitores, da importância que o Instituto tem e que seus programas têm, para além da satisfação e vantagens pessoais, que nós já conversamos aqui um pouco, quando falamos de qualificação de servidores. Mas como isso é importante para quem nós atendemos prestando serviço, né, e para o quanto essas ações elas são importantes para a comunidade como um todo. Por isso a importância, né, do reitor e de toda a equipe, mesmo toda a dificuldade, ter botado o pé na parede. Quando foi necessário, fomos para a rua. Acredito que lembro daquelas manifestações feitas em 2019 contra o corte de verbas, do abraço simbólico nos campi, né? Aquilo dali, né, contribuiu muito para que nossos programas se mantivessem, mesmo toda a dificuldade. E como eu costumo dizer sempre, fazer pesquisa dentro do Instituto Federal do Piauí, como em qualquer outro instituto, ou como qualquer outra instituição pública, ele é um ato político. E quando eu digo político, eu falo em política com P maiúsculo, não política partidária, né? Mas um ato político e um ato revolucionário. Por quê? Porque nós vivemos num país, eu como historiador sinto mais vontade para falar disso, né? Que em 500 anos de história, 350, eu estou arredondando, né? 500 anos de história portuguesa, né? Não 500 anos de história, mas 500 anos de história ocidental, a partir do contato com os portugueses, mais ou menos em 350 anos vivemos sob o sistema de escravidão. Então nós temos uma cultura que pensa que é muito natural, que o filho do pobre, da faxineira, da empregada doméstica, do balconista, do cobrador de ônibus, deve ser empregada doméstica, balconista, cobrador de ônibus. Não que não possa, obviamente, e aqui não tem nenhuma pieguice na minha fala, não que essas profissões não sejam dignas e não mereçam respeito. É óbvio que merecem e são dignas. Mas eles podem também pensar algo maior, né? Eles podem também ultrapassar o limite da sua história familiar. E esse aluno poder não só estudar, mas estudar com qualidade, fazendo pesquisa, fazendo extensão, isso é um ato político e revolucionário, né? Porque rompe uma história que nós, no país, infelizmente, aprendemos que era natural. Não é natural, né? A filha da pessoa que trabalha na minha casa, futuramente ela vem cuidar dos meus meninos. Não, isso não é natural. Ela pode fazer isso, se assim o quiser, mas ela pode querer também ter outra profissão, né? Assim como o filho do médico clínico geral, o pai diz, não quero mais meu filho clínico geral. Eu estou aqui exagerando na comparação. Eu quero meu filho especializado em tal coisa, que é a medicina do futuro. Então, assim, todas essas ações desenvolvidas ao longo desses últimos 8 anos, elas são importantes, não resta dúvida nenhuma, né? E é importante porque quebra, começa a quebrar, felizmente, uma história que era dada como natural dentro do país, né? Por isso, uma ação, a prática de pesquisa dentro de uma instituição como o IFP, ela é uma prática política e revolucionária, no melhor sentido que as palavras podem ter. E assim a gente vai trabalhando para levar uma vida de excelência, né? Exatamente. Não só uma educação de excelência, mas uma vida de excelência para todos que fazem parte da instituição, não é isso, professor? Exatamente. Muito obrigado, novamente lhe agradeço a participação. Nós chegamos aqui ao final de mais uma edição do Momento IFP, relatório de gestão. Você hoje acompanhou um relatório sobre a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Ouvimos hoje o entrevistado, o professor José Luiz de Oliveira Silva.
Não se esqueça de ouvir todos os programas dessa série. Lá você encontra a entrevista com o reitor Paulo Henrique Gomes de Lima, com os outros pró-reitores, e assim você compreende um pouco mais do que foi feito nesses 8 anos de gestão, relatório de gestão, aqui apresentado em formato de podcast. Você, muito obrigado e até a próxima. Professor, muito obrigado. Fique em paz. Momento IFP.